A constelação familiar pode aumentar os seus lucros? Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Eu tive uma experiência agora em 2023 com a constelação familiar. Eu já conhecia, já tinha participado. É um trabalho terapêutico que te ajuda a curar os seus antepassados. Seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Então, dá uma arrumada nessa árvore genealógica emocional. E isso fez uma diferença gigante para mim. Eu sempre ouvi falar sobre a constelação familiar, já tinha participado como personagem, mas nunca tinha feito a minha constelação, para dar uma arrumada nessa história dos antepassados, dos meus parentes por parte de pai, de mãe. E isso foi uma coisa assim tão mágica na minha vida. Eu consegui trazer o Nogueira para o meu nome, que é o sobrenome da minha mãe, que é o sobrenome do meu avô. Então, assim, e isso foi algo assim bem interessante da maneira como aconteceu na constelação. Eu tive um contato na constelação familiar que foi feita com um profissional assim muito bacana que nos deixou esse ano, Rodrigo Goston. E assim, a maneira como ele conduziu, eu fiquei lá 5 horas com ele. Constelamos 5 antepassados, por parte de pai, por parte de mãe. E deu aquela arrumada, assim, eu senti que depois disso, parece que deu assim um empurrão assim em mim, na minha carreira, no meu trabalho, no digital. Eu senti que depois disso, parece que as coisas deram uma abertura assim, como se tivesse tirado um peso, algo assim que de repente estava, às vezes, até me travando em algum aspecto. Tem umas coisas que a gente não entende como que elas funcionam exatamente, mas a gente às vezes colhe o resultado e às vezes eu entendo que daqui a pouco eu vou conseguir fazer uma leitura melhor. Mas o que eu posso dizer para vocês agora é que, na medida em que você faz a constelação, dá aquela arrumada nos seus arquétipos aí dos seus antepassados, isso deixa a gente mais leve, deixa a gente mais direcionado, mais focado. E o lucro da sua empresa, ele varia de acordo com a gente. Se eu estou à frente da minha empresa, a minha empresa é quase que sou eu. Então, se eu estou mais arrumado, se eu estou mais arranjado internamente, se eu já estou mais equilibrado, organizado internamente, tudo isso reflete aonde? No CNPJ, reflete na empresa, porque a empresa sou eu. Então, é um engano às vezes do empresário achar que a empresa é um ente assim, diferente dele. É uma pessoa jurídica, mas ela sozinha, né, ela não acontece. Então, se eu estou mais assertivo, a empresa fica mais assertiva. Se eu estou mais organizado, a empresa fica mais organizada. Se eu estou mais determinado, a empresa fica mais determinada. E tudo isso alavanca o quê? O resultado da empresa. Então, toda essa mudança que acontece lá na mente, ela desce para o corpo. Toda mudança que acontece na diretoria da empresa, desce para onde? Desce para a empresa. Então, se essa arrumação foi boa, a empresa pode mudar o destino, pode mudar a forma de fazer, pode mudar a realidade. Então, se você ainda não conhece essa terapêutica, a constelação familiar, eu convido você a conhecer, para poder dar essa arranjada nesse assunto que são os antepassados. A gente no Brasil, a gente é ligado na família, mas pouco ligado às vezes nos antepassados. Eu percebo muito isso assim, nas entrevistas que eu faço, quando eu ajudo algum cliente num processo seletivo, eu pergunto para o candidato, fala um pouquinho da sua família. A maioria dos candidatos não sabe
assim, muita coisa às vezes dos pais, da onde que eles vieram, das raízes, dos avós. Então, assim, a gente precisa entender um pouco esses antepassados, porque nós somos fruto deles. Então, tudo que seus bisavós, seus avós construíram, tudo que eles fizeram, de alguma maneira, desce ali pela árvore genealógica e chega até a gente. Não sei se você já teve essa experiência de alguém falar assim, nó, fulano é cuspido escarrado o avô. E às vezes aquela pessoa nem conviveu com o avô. Às vezes o avô morreu antes da pessoa nascer, do neto nascer. E aí como que aquele neto é cuspido escarrado o avô, sendo que ele nem conviveu com o avô? E aí não estou dizendo de parecer fisicamente, né, o fenótipo. Estou dizendo de parecer do ponto de vista comportamental. Como que alguém parece com alguém que nem conviveu? Por onde que passa essa herança? Passa pelo gene, passa pela genética, passa por alguma genética espiritual, uma genética energética, coisas que a ciência ainda vai desvendar, talvez aí um pouco para frente. A questão é que existe uma influência. Mesmo que a gente não acredite, existe essa influência. Então, assim, esse trabalho da constelação foi transformador para mim e, de repente, pode ser também para você. Então, é só um convite para você conhecer. Tem muita gente que faz constelação familiar e são muito bons. Infelizmente, não posso indicar esse nosso amigo, porque ele faleceu esse ano, mas com certeza você vai achar outros consteladores que podem te ajudar nesse processo de arrumar aí essa casa dos antepassados aí dentro de você. Um grande abraço, boa constelação e muita paz.